Vamos mais uma vez? Né? Pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida, que é Jesus. Eu tenho pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida, que é Jesus. Mais uma vez, eu tenho pão que dá vida, pão que dá vida, pão que dá vida, que é Jesus. Eu tenho pão, aleluia, pão que dá vida, pão que dá vida, que é Jesus. Eu tenho água que dá vida, água que dá vida, água que dá vida, que é Jesus. Aleluia, eu tenho água que dá vida, água que dá vida, água que dá vida, que é Jesus. Eu tenho vida que dá vida, vida que dá vida, que é Jesus. Oh, aleluia, eu tenho vida que dá vida, vida que dá vida, vida que dá vida, que é Jesus. Eu tenho amor que é vida, amor que é vida, amor que é vida, que é Jesus. Oh, aleluia, eu tenho amor que é vida, amor que é vida, amor que é vida, que é Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Tem vida em você! Tem pão da vida! Tem água viva! Aleluia! Tem vida eterna aí! Glória a Deus! A vida eterna na tua alma! Aleluia! Ei, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus! Você é possuidor de coisas eternas, de coisas vivas e reais. Deus em tua vida. Amém. Glória a Deus. Só o meu, por favor. Obrigado. Vamos cantar Paz no Vale. Aleluia. Quero cantar este corinho com vocês. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Aleluia. Sole mais uma vez, por favor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Chegaremos neste vale de paz. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, na glória, ou na noite ao dormir, ou na noite ao dormir, haverá paz no vale para mim. Você crê nesta paz que o Senhor tem para você? Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra
da noite, ali verei, haverá paz no vale pra mim. Aleluia. Quando o sol surgir no horizonte além, e mostrar todo o vale, e mostrar todo o vale em flor. Olha o que diz a letra, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Vamos dizer com fé então, igreja: haverá paz no vale, ali eu verei, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vocês. Amém. Deus continue abençoando cada um. Vamos aproveitar para ler a palavra de Deus, os Salmos 119. Versículo 57. Salmo 119. Que bom que podemos estar na casa de Deus. Amém. Nesta tarde. Creio que é necessário levantar nossas mãos. Amém. Interceder a Deus. Aleluia. Para que Ele possa nos abençoar. Para que possamos ter nosso tempo. Que tudo isso possa passar. Essa situação toda que se abate sobre o mundo e ainda sobre nós, para que tenhamos total liberdade e tranquilidade de nos reunirmos em qualquer hora, em qualquer tempo, sem nenhuma restrição, sem nenhuma preocupação. Amém? Amém. Mas vamos ler a palavra de Deus no versículo 57 do Salmo 119. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Pai, que o Senhor abençoe tua palavra ao nosso coração, que o Espírito Santo possa trazer o bálsamo, o óleo necessário para ungir nosso espírito, nossa alma, o nosso entendimento alcançar. Permita, ó Pai, que possamos alcançar o Teu favor e o Teu perdão também por todos os nossos erros e falhas. Eu rogo, meu Deus, que Tu abençoe cada coração que
porventura venha estar abatido, que o Senhor possa ajudar. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos isto. Amém. Sentai-vos. Essa dádiva de Deus que nos é dada, chamada vida, a vida que Deus nos dá, e chega um momento da vida em que você tem que parar e fazer o que Davi, em seu salmo, disse que ele o fez. No versículo 57, ele disse: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Chega um momento que cada um de nós é necessário, sim, que venhamos parar e refletir em nossos caminhos. Mas é verdade que nenhum de nós consegue fazer isto simplesmente se o terreno não estiver preparado. Eu quero dizer, se não houver uma situação propícia que nos leva a ficar mais quietos, que nos leva a sentar-se. A Bíblia diz: bom é sentar-se solitário e meditar. Nos dias atuais, onde tudo é tão corrido, como dizia hoje, conversando em casa, não estamos na era da carroça, nos dias de João Wesley, mas estamos na era do foguete, do supersônico. Estamos aqui no século 21. Tudo tem mudado, tudo é diferente, tudo é tão rápido. Então, Deus tem suas maneiras de lidar com cada um de nós. Eu gosto de pregar sobre a vida vivida, porque é isso que conta na hora da aprovação. Na hora da aprovação não é o tanto que você conheça da mensagem da vida do irmão Bran, mas é o tanto que você vive o que você tem aprendido. Então nós vivemos esse tempo, e se estamos aqui, se Deus nos colocou para viver nesta era, Ele é responsável em nos capacitar para darmos conta de sermos aquele povo que Ele disse que teria nesse dia, nesta hora. Agora, quando é que conseguimos nos assentar e considerar nossos caminhos? São em momentos propícios a isto, quando algumas coisas começam a dar errado. Quando algumas coisas que vêm e que nos decepcionam ou nos magoam. Ninguém gosta de viver magoado. Ninguém gosta de viver triste. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 7, versículo 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Se você já teve experiência de ter aquela semana em que você não conseguia achar uma resposta, o que é que o levou a ficar mais magoado, mais triste, mais pensativo?
Se você já teve a experiência de viver esses momentos, e se você prestou atenção no que esse momento produziu para a tua vida espiritual, então você entende o que eu estou tentando dizer essa tarde. Considerei os meus caminhos. Eu estou com a mensagem que o profeta pregou, considerando os nossos caminhos. Aleluia. Quando Jesus foi levado preso e foi entregue nas mãos dos soldados romanos, nós sabemos que ele foi açoitado, que eles escarneceram dele. Aqueles soldados, sem dó, não pouparam chicoteá-lo, não pouparam zombar dele. Para eles aquilo era uma diversão, se divertindo com o nosso mestre, rindo dele. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos e se curvavam diante dele, zombando dele, porque tinham ouvido dizer que ele era o rei. E durante aqueles momentos, não houve em nenhum momento, nenhum deles que abriu sua boca para dizer qualquer coisa em reconhecimento de quem era aquele homem. Cada qual queria rir mais. Cada qual queria açoitar mais. Porque o momento em que eles estavam presenciando produzia esse tipo de coisa. E assim foi indo. Até que não houve como Pilatos livrá-lo, por mais que ele quisesse. Então Pilatos pediu uma bacia com águas e lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou livre do sangue desse justo. E os líderes judeus incitaram a multidão e gritaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E aí depois você vê no período de Hitler, milhares de judeus sendo massacrados. Agora veja bem que ele foi levado como um cordeiro mudo, na presença de seus tosqueadores, não abriu a sua boca. E aos empurrões e aos trancos e barrancos foram levando ele, ao ponto dele não poder mais suportar e não ter mais forças para carregar sua cruz. Então encontraram aquele homem, Simão, vindo do campo, e o constrangeram que levasse a cruz até o determinado lugar. E lá o deitaram sobre a cruz e o pregaram sem dó. Aqueles cravos entraram em suas mãos e em seus pés. O seu corpo todo doía. Os músculos de sua cabeça desciam as câimbras pelo pescoço, pelas costas. Porque o veneno daquele espinho é um dos mais doloridos que existe. Que quando crava na carne, a dor é insuportável. Traz câimbras. Seus nervos se contraíam. Não temos como explicar com palavras o que em seu corpo aquilo doía e refletiu tão forte. Agora veja, mas ali até então você não vê ninguém dizendo nenhuma palavra, nada que demonstrasse um reconhecimento de quem ele era.
Aleluia. E quando já pregado na cruz, e a cruz foi erguida, e quando ao meio-dia o sol teve uma prostração nervosa e se escondeu, a terra teve uma prostração nervosa e tremeu, as estrelas se esconderam, e ao meio-dia fez-se noite. Então foi quando um daqueles soldados romanos olhou e disse: verdadeiramente, ele era filho de Deus. Depois de tudo isso acontecido, aquele soldado resolveu considerar o que eles tinham feito com aquele homem, quem era aquele homem. E ele disse: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando a lança foi cravada do seu lado, e saiu água e sangue. Aleluia. Então você observa que chega um momento de nós considerar o nosso caminho, de nós considerar a nossa vida, ver o que estamos fazendo, e onde vamos chegar com isso, e tomarmos uma decisão. Existem situações diferentes, nenhuma pessoa reage de igual modo. Eu dizia em casa: como pode isto? Com poucas palavras que me foi dita acerca da cena da cruz, ainda jovem, com 15 anos, um adolescente, vamos dizer assim, com poucas palavras que minha saudosa tia me disse, sendo ela uma pessoa analfabeta, mas teve condições de me explicar a cena da cruz e expressar para mim o amor dele por mim. E eu sentei e ouvi e considerei os meus caminhos e entendi que se eu rejeitasse aquele sacrifício, aquele perdão, aquele amor, aquele propósito de Deus, considerei os meus caminhos e vi que se eu seguisse os meus planos como eu tinha já em mente, eu não poderia dizer que eu era inocente. Eu não consegui, porque eu não consegui rejeitar aquilo, eu não ouvi nenhuma pregação de um grande intelectual, não precisei ouvir um lindo sermão de um pregador que veio do exterior ou de qualquer canto da terra, um eloquente, um Billy Graham, um Oral Roberts, ou seja, um William Branham. Eu não precisei ouvir. A cena da cruz, o Espírito Santo apanhou meu coração, o Espírito Santo apanhou o meu espírito, e eu considerei o meu caminho até então, e disse: eu preciso aceitar, eu preciso receber isto. Por quê? Porque eu realmente estava precisando, a minha alma estava buscando já, havia um fundo em mim clamando, e eu já estava buscando isto. E quando eu encontrei esta fonte que minha alma clamava por sede, eu pude beber. Eu disse no caminho: coisa boa é ter Jesus. Coisa boa é ter Jesus. Ter Jesus não quer dizer que não tem problemas. Ter Jesus não quer dizer que não tem lutas. Mas tem lutas com Jesus, é melhor, é mais fácil. Ele te fortalece, Ele te consola, Ele te anima, Ele é teu amigo. Aleluia. Aquele soldado parou e considerou o seu caminho. Você parou um dia e considerou o teu caminho. Aleluia. Glória a Deus.
Então, quando estamos passando uma semana, uns dias, meio que magoados, meio que tristes, que quem te conhece vê no seu rosto que você está triste, vê no seu olhar que você está com um olhar decaído. Mas diz a Bíblia, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Tem certas escrituras que eu não conseguia aceitar elas com facilidade. Tem certos versículos em Eclesiastes, eu quando jovem pensava que Salomão tinha se tornado um velho rabugento. Estou sendo sincero. Eu, no vigor da minha juventude, sempre muito ativo, sempre muito disposto. Ontem fui ao mercado, vou dar uma caminhada, minha esposa vai de carro, disse, não, preciso caminhar. Eu fui me arrastando e voltei pior. As pernas parecem que estão pesadas. E eu vinha pensando, Senhor, quando eu era mais jovem, eu atravessava aquele Novo Hamburgo de ponta a ponta a pé, caminhando rápido, subindo do morro, descendo do morro, não tinha cansaço. Caminhava a cidade toda, de porta em porta, procurando serviço. Embarcava em um ônibus, 1 hora de ônibus, para, arranca, você sabe como é que é essa vida de ônibus. E chegava em casa disposto. E agora você vê, eu pensei, quando eu li a primeira vez o irmão Bran fazendo aquela consideração, considerando, analisando, que já tinha chegado a 50 anos, e ele fez uma projeção, se eu viver mais ou menos o tanto que os meus familiares vivem, eu já passei da metade da minha vida. E se eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, está na hora de eu me apressar. E então, se a duração da vida é 70 anos, eu só tenho mais 15. E eu comecei a analisar tudo isso, bem coisa de quem já chegou numa certa fase da vida, que a juventude já ficou para trás, que você pensa mais, que você pensa com o coração, não só com o intelecto. Quando a gente é mais novo, pensa muito aqui, não considera aqui. Aleluia. Aqui no versículo 4, vocês mais jovens, não fiquem tristes não. E se ficar, Jesus entende. Porque eu creio que ele me entendeu. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Por que a palavra está dizendo isto? Porque quando você está na casa do luto, quando você está pensativo, naquela alta reflexão, considerando, analisando, fazendo uma retrospectiva, olhando para dentro de si, do que você fez, e os resultados, o que você queria fazer e não conseguiu, e você se avalia. Deus tem prazer nesta hora. Deus pode então chegar e te ajudar se você abrir o coração e abrir a porta para Ele, pedir para Ele te dirigir. Ele vai te dirigir, Ele vai falar, Ele vai dizer algo para ti. Aleluia. Mas quando a gente está animado e decidido numa direção, se alguém cruzar nosso caminho e dizer, ei, pare, não vai, ei, eu vou te dar um conselho, senta aqui comigo. Você não quer ouvir naquele momento. Aquele momento você não está de espírito preparado para ouvir o conselho de um velho, para ouvir um conselho de alguém mais experiente, mais maduro. Porque você está obcecado por aquele algo
e você se acha capaz de fazê-lo. E então você terá que ter a sua experiência. Eu não estou condenando nada disto. Eu estou passando lição de vida. O que a vida ensina para a gente. Aleluia! Para ajudar você, para preparar você, principalmente você, os mais novos. Nós temos que aprender. Todos os dias estamos aprendendo. Aleluia! O irmão Branham se considerava um homem esperto nas matas. Se considerava um homem capaz. Mas aqui no parágrafo 27 dessa mensagem, vocês lembram quando ele foi com Meda para a sua lua de mel? E deixou ela ali naquela cabana e saiu a andar. Na mensagem o guia, ele conta isso detalhadamente. E o irmão Branham se perdeu na mata. E ele não queria admitir que estava perdido. E baixou uma tempestade, uma névoa, e ele não conseguia enxergar a montanha que ele precisava ver para se conduzir. E ele começou a andar e andar, e de repente ele disse, mas eu acho que eu já passei aqui nesse lugar. E então ele se lembrou do ditado dos índios, que isso é a rota da morte, que começa a dar voltas, andar no mesmo lugar, que isso sinaliza que você está perdido. E ele não queria admitir que estava perdido. O seu orgulho não deixava. O nosso orgulho às vezes não deixa nós admitir que aquele caminho, aquela decisão não foi a melhor. Porque nós somos intelectualmente fortes. E nós traçamos uma linha de pensamento. E nós massageamos ela com muitos argumentos. E ficamos resistindo. E enquanto estamos nesta fase, o terreno não está preparado, você não está preparado para ouvir um conselho. Ouvir que eu quero dizer, aceitar. Você não ouve o conselho do pai, da mãe, do pastor? Eu fico observando, às vezes as pessoas não ouvem o conselho do pastor. Não ficam debaixo daquele ministério que está ali colocado por Deus para abençoar a casa da pessoa. E a pessoa é vaidosa. E ela requer, talvez, um ser iluminado para ser o ministro da casa dela, da vida dela. E ela deixa aquele ministério e sai. E depois você vê a família se arrebentando, virando aos pedaços. E eu fico pensando, que vantagem está tendo nisto? Até onde vai ir para sentar e considerar que o seu caminho, sua decisão, não foi a mais sábia? E aí você tenta ajudar. Você tenta endireitar as coisas. Sabe que quando a gente é de querer ajudar, de querer endireitar, quando a gente é de querer corrigir, de querer sempre com intenção de ajudar, você não consegue aceitar o versículo 13 do capítulo 7 de Eclesiastes, quando diz para nós, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Aí você diz, mas eu consigo endireitar fulano, eu vou dar conta de endireitar, eu vou aconselhar, eu vou expressar sentimento, vou expressar amor e vou endireitar. Bobagem! Bobagem! A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é a verdade. Mas eu e você somos orgulhosos para não aceitar, para não admitir. E então não deu isso aqui. Salomão se extrapolou aqui, se equivocou. Salomão, eu não sei, Salomão aqui. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. É apta para redarguir, para corrigir. É que tem o tempo certo de você aceitar aquilo, de você se entregar àquilo.
de você dizer para você, ei, eu não dou conta de nada. Chega a hora de você dizer para você mesmo, ei, Júlio, tu não dá conta mesmo? Tu achou que tu conseguia, mas tu não consegue. Se cumpre em ti, sem mim, nada podeis fazer. É a pura verdade. Mas quando a gente está naquele auge, né, que vai, vamos lá, né? É por isso que os mais experientes na jornada da vida, que já passou por muitas etapas, ali está um general calejado de batalhas. Aí chega o soldado novo, e o soldado novo acha que ele tem uma vantagem, que tem toda a juventude nele, tem toda a força nele, tem o seu grande valor, mas ele não tem ainda em si os calos que o velho general tem. Ele ainda não passou por caminhos que o velho general já passou. E é bom que ele seja sábio e que pare para ouvir o que esse sábio homem, o que essa sábia mãe tem a dizer. Aleluia, glória a Deus. Nunca permita, irmão, que você venha se ensoberbecer. Procure ser sempre humilde. Porque ninguém aqui é o sabe tudo. É a pura verdade. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos conserva. Sabe, a vida cristã, sabe o que eu considero riqueza? Não é o tanto que se conheça das Escrituras. Não é o tanto que se domine o ensino das Escrituras. O conhecimento da mensagem. Isso tem o seu lugar, mas eu não considero isto como a coisa mais importante da vida de um cristão. O que eu considero mais importante da vida de um cristão é a vida vivida. É buscar ardentemente a estatura de um varão perfeito. Porque sem aquilo ali, não haverá arrebatamento. Davi chegou um momento que ele teve que se assentar e considerar os seus caminhos. Davi vinha vencendo muitas batalhas e sendo abençoado por Deus com muitas vitórias. Mas houve um dia que Davi não foi à guerra, ficou em casa, ficou em seu palácio. Joabe foi com os homens e ele ficou. E naquele dia ele, desocupado, por isso que às vezes é ruim ficar desocupado. Ele foi para o terraço dar uma passeada, respirar, e quando ele olhou, viu uma mulher se banhando em seu quarto. Lá de cima ele enxergou. E ele desejou aquela mulher. Mandou buscá-la. Ela era mulher de Urias, um dos seus soldados, chamada Betseba. Ele tomou ela para si. E você sabe, não vou me deter, tudo que Davi fez, tentando colocar o lixo para baixo do tapete. Tentando esconder aquele pecado. Quando soube que Betseba estava grávida, mandou chamar Urias e liberou ele para voltar para casa e ficar em casa com sua esposa, para tentar ocultar que o filho, você entendeu, era dele.
Mas Urias, sendo tão temente, pensou: como que eu irei dormir em casa com a minha esposa, quando os meus irmãos estão dormindo no relento, dormindo no campo de batalha, e eu vou dormir em casa? Olha o sentimento nobre deste homem. E ele não foi para casa. Quando o rei soube isto, mandou uma carta pelas mãos de Urias a Joabe. E na carta dizia: coloca Urias na linha de frente para que morra. Ele era tão fiel que não abriu a carta para ler. Entregou selada na mão de Joabe. E Urias não era soldado para lutar na linha de frente. Ele era soldado para lutar mais atrás. Porque na linha de frente é onde o fogo é mais cruzado. É onde os ataques do diabo são maiores. Ele era tão verdadeiro como aqueles da frente, olhando a nível de caráter, vamos dizer de cristianismo, mas ele não tinha treino suficiente para enfrentar o inimigo lá na frente. E Davi sabia disto. Quando ele foi para a linha de frente, onde a batalha é mais acirrada, ele foi atingido, ele morreu. E então Davi pensou: deu certo. Mandou buscar Betseba para ser sua. E estava faceirinho. Mas Deus não dorme. Por que Deus permitiu Davi chegar nesse ponto? Sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus permitiu Abraão mentir? Por que Deus permitiu Salomão pecar? Depois de velho, Salomão teve muitas mulheres e estas, algumas eram idólatras e perverteram seu coração. Para que nós não venhamos ter nenhum homem como nosso absoluto. Porque uma vez que você tira Jesus de ser o teu absoluto e coloca um homem, você abre uma porta para receber muitos espíritos de doutrinas, de enganos, de problemas, de confusão. E eu vou dizer uma coisa forte aqui. O pior desviado ou apostatado dessa mensagem é aquele que sai desses ministérios que adoram mais o irmão Branham do que o Senhor Jesus. Que adoram mais a família Branham do que o Senhor Jesus. Que tem a família Branham como seu absoluto. Que tem a voz de Deus como seu absoluto. Tudo que o irmão Branham não ensinou. Porque ele pregou uma mensagem intitulada: olhem sempre para Jesus. Eles ficam crentes, sabichões, fariseus, briguentos, encrenqueiros. Não tem pastor que serve para eles. Estão sempre metidos em polêmicas, de doutrinas, de mistérios, de coisas grandes, e não dão conta de viver o amor fraternal. Não dão conta de viver a misericórdia, não dão conta de viver as boas obras. Se você tem altura para alcançar isto, que alcance. Porém, é o que o Júlio César, vosso pastor, tem observado. E então Davi estava feliz. Mas Deus chamou o seu profeta num canto. Vem cá, Natã. Mostrou para Natã o que tinha acontecido. E o enviou ao palácio. Os profetas, eles entravam palácio adentro. Os profetas estavam em seu ofício acima do rei. Eles eram a boca de Deus.
E se Deus mandasse dar um recado para o rei, eles tinham que dar. Ainda que lhe custasse o pescoço. Por isso eles eram profetas. Não podiam ser pulso fraco. Não podiam se vender por presente. Não podiam se vender por posições. O homem de Deus não pode se deixar enganar por essas coisas. Porque ele está ali como uma salvação para aquele povo. E então Natã foi ter com Davi e fez aquela parábola e disse para ele: Davi, havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, e havia perto dele um homem pobre que tinha só uma ovelhinha. E o homem rico recebeu uma visita em sua casa. E na hora de preparar o alimento para a sua visita, em vez dele pegar das suas ovelhas, que eram muitas, ele pegou a única ovelhinha daquele pobre. E Davi encheu-se de furor. E Davi encheu-se de furor contra esse homem. É muito fácil encher-se de furor quando é para os outros. É muito fácil decretar sentença maior quando é na pele dos outros. É muito fácil você pregar doutrina e exortar quando é para os outros. Quando você não passou por certos caminhos ainda e não lambeu o pó da humilhação. É isso que os fariseus fazem. Mas um cristão que já provou, já lambeu o pó da humilhação, ele não vai exortar ninguém para oprimir, para massacrar, para humilhar a pessoa, mas para levantar. E então, Natã deu ali suas palavras. E o que você me diz, rei? E Davi diz que esse homem seja castigado. Que esse homem seja castigado. Quanta crueldade desse homem. Tem que ser castigado. Tem que ser açoitado. E Natã só olhando, vai dizendo. Vai dizendo aí a sentença. Nunca se apresse a dar sentença para ninguém, irmão. Nunca. Nunca se apresse a dar sentença para filho de ninguém. Para a casa de ninguém. Para a esposa de ninguém. Para marido de ninguém. Seja misericordioso. Seja longânimo. Olhe para o seu telhado, que ele também é de vidro. Então Natã teve que dizer, talvez Davi disse: onde é que está esse homem? Vamos pegar ele. Natã teve que dizer: esse homem é você, rei. Eu te dei riqueza. Eu te dei muitas mulheres, muitas esposas. E te daria muito mais ainda, era só me pedir. Mas tu, ó rei Davi, foste e tomaste Betseba, a única ovelhinha que Urias tinha. E como se não fosse pouco, armou cilada para que ele morresse em campo de batalha. Agora Davi escolhe para ti. Aí Davi então diz: considerei os meus caminhos. É quando a gente apanha. É quando a gente bate o nariz no chão. Aí que a gente pensa. E para considerar. Aleluia! Davi era um homem como todos nós. Ele tinha seus altos e baixos e suas diferenças. Parágrafo 10. E ele estava realmente em apuros. Deus não prometeu passar pela vida, nenhum crente passar sem problemas.
mas Ele prometeu suficiente graça para cuidar desses problemas. Isso é o que emociona meu coração, saber que sua graça é suficiente. Todas as nossas fraquezas e problemas e frustrações, Deus já prometeu passar conosco por isso. Isso é tudo que podemos pedir a Ele, sabendo que Ele conhece o caminho. Josué disse a Israel: vós não viajaram por este caminho antes. Porém, Josué já tinha ido espiar a terra e voltou com Caleb e os outros 10, e ele já conhecia. Mas o povo nunca tinha andado por aquele caminho. O nosso Josué conhece o caminho. E se ele conhece o caminho, é sábio da nossa parte segui-lo. Porque senão nós vamos nos extraviar no deserto. E hoje o deserto está cheio de tantas vozes e situações que poderão nos apanhar se estivermos distraídos. Dependendo do que estamos buscando em nosso coração, do que estamos almejando, poderá surgir situações para nos fazer olhar e perder o foco. Depende do que você está buscando em seu coração. Isso pode vir ao seu encontro. Aleluia. Eu posso ver Davi, sua casa estava sendo vigiada. Houve um momento que Saul estava na espreita. E Davi, nervoso, andando para um lado e para o outro, esfregando as mãos. Sabendo que a qualquer momento uma flecha poderia lhe alcançar o seu peito. Geralmente, quando um homem se encontra em problemas, é quando ele vai pensar em Deus. Quando eu era um crente novo ainda, eu não lia quase minha Bíblia, orava pouco. É, pastor, é assim? É. Orava pouco, lia pouco. Para ser bem sincero, eu lia porque nunca gostei de ler. Nunca. É ruim quando o aluno não gosta de ler, né, professora? Aleluia. Então eu não gostava de ler. E ler a Bíblia. Logo a Bíblia, que eu não entendia nada. Que isso, pastor? Estou sendo sincero. A maioria das pessoas não reclama que vai ler a Bíblia e não entende nada e perde a satisfação de ler. É assim ou não é? Então eu lia pouco, orava pouco. E sou um eleito. Batizado em nome de Jesus. Tenho um pastor poderoso, prega que é um trovão. Estou tranquilo. Mas Deus sabe como fazer a gente olhar para Ele. É a história que o irmão Branco conta. Do pastor com aquela ovelha que não parava perto de casa. Ela sempre saía e ia para os lugares perigosos. E então o pastor resolveu fazer algo. Tem uma história que conta que o pastor pegou o seu cordeirinho e segurou nos braços. E aí a ovelha não saía da volta dele. Mas não é por causa do pastor. É o que estava nos braços dele, que ela queria. O pastor tirou aquilo que era o seu tudo, que era o seu cordeirinho. E aí ela olhava para o pastor. Então, de repente, o menino tem febre. Não estou desejando isso para vocês, viu? O menino tem febre, acontece alguma coisa, bate um desemprego. Aí você vai para o quarto, abre a cortina, fecha, ajoelha. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Ah, você vai orar agora? Ah, Jesus, meu filho está doente, Jesus.
Oh, Jesus, eu estou desempregado. Me socorre, Jesus. Geralmente, quando um homem se encontra em problemas, é quando ele vai pensar em Deus. E assim Deus vai trabalhando cada um de nós. Aí, naquele momento, cada um com a sua experiência, você para analisar. Aí a gente costuma dizer e ouve dizer de outros irmãos, testificando, dizendo que tiveram um encontro com Deus, que sentiram algo que nunca tinham sentido antes. E aquilo dura por um bom tempo. E se não bastar aquela experiência, Deus dá outra. E outra. E outra. Porque esses problemas, irmão, na verdade se transformam em bênçãos. Porque é eles que nos fazem olhar para Deus. A história do pastor que quebrou a perna da ovelha. Outro perguntou: o que houve com a tua ovelha? Você está com ela no braço? Você está com a perna quebrada? Oh, que coisa! Ela caiu num buraco? Como é que foi? Não, eu quebrei. Então você é um pastor mau? Que pastor é você que quebrou a perna da sua ovelha? Não, eu quebrei porque eu a amo. Mas como isso? Sim. Ela não parava perto de mim, ela vivia por aí. E a qualquer momento o lobo ia comê-la. Então eu quebrei a perna dela. E agora eu tenho que cuidar dela nos meus braços. E até que ela sare, ela vai sentir o meu calor. Vai sentir o meu afeto. E vai aprender a gostar de mim. E quando ela puder andar, então ela vai ficar perto de mim. Porque a defesa da ovelha é o pastor. Por isso a Bíblia diz: não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns, disse Paulo. Não é para abandonar a igreja. E hoje vivemos um tempo no mundo que as pessoas simplesmente abandonam. Saem de perto da proteção. Você pode viver sem pastor? É. Então vai, viva. Se dá conta de viver sem pastor? Vá em frente. O final é a boca do lobo. Que a defesa da ovelha é o pastor. Tem que ter segurança para dizer isto. Mas eu sei que isso é um remédio forte. E que sara. Por que vocês são a igreja que são? Eu não me importo que seja pequena em números. Deus não conta os céus, diz o irmão Branco. Deus pesa os seus. Por que vocês são a igreja que são? Por causa do ministro, pastor que vocês têm. Do que vocês ouvem. Que quem vê diz que esse homem está sempre bravo. Não é verdade? Estou lutando contra o nosso inimigo. Estou lutando contra os enganos do diabo. Para proteger a tua vida, a tua casa. Aleluia. Então o irmão Branco teve que admitir lá no meio da mata. Ele disse: Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido. Leia a mensagem do guia. E ele lembrou-se que o tempo que ele trabalhava na linha telefônica, que tinha, naquela região passava um cabo. Mas ele não sabia para que lado era. E ele teve uma direção quando deu uma clareada assim, e ele entendeu que era para aquele lado. E ele saiu caminhando com as mãos para cima. Com a mão para cima, quando cansava essa, levantava a outra. Não podia caminhar com as mãos abaixadas, porque ele queria encostar no fio. Até que ele alcançou o fio. Quando ele alcançou o fio, então ele sabia para que lado ele tinha que ir. Acompanhando o fio, chegaria lá na cabana. Por que Deus deixou o irmão Branco se perder, ter essa experiência?
para ele poder pregar para nós a mensagem um guia. Por que Deus leva seus servos a uma mortificação, a um sofrimento muitas vezes que nem eles entendem, para eles poder pregar para a igreja o que a igreja está precisando? Por isso, irmãos, eu quero dizer, ser bem claro, eu creio no ouvir as fitas do profeta. Eu creio nisto. Mas eu não posso também tirar de dizer que não creio e de reconhecer a necessidade da igreja local de ouvir o seu pastor. Pois é o pastor que come com você, que vive com você, que anda com você, que luta com você, por você. E é ele que tem que lidar com você, com a sua alma. O irmão Branham está aqui para saber o que tu está passando. Ele cumpriu o seu tempo. Deus levou ele para casa. Suas mensagens têm valor? Sim, tem. Por isso que pregamos ela. Mas é o pastor que tem que cheirar a ovelha, sentir a ovelha sentir o pastor, lidar com ela no dia a dia. Mas há outros que por aí entendem que isso não precisa mais. Isso é com eles e Deus. O irmão Branham ensinou isto. Ele disse sim, escutem as fitas. Ouçam as fitas. Mas ele não disse só as fitas. De agora em diante vocês vão só ouvir fita. Ele não disse isto. Ou disse? Ele não disse isto. O pastor vive do ministério para o ministério. É a igreja que veste o pastor, que põe a comida na mesa dele. É vocês que fazem tudo isto. E na hora difícil da vida de vocês, vocês querem ter quem perto? Vocês querem ter um pastor. Porque é o direito que vocês têm. Vocês têm esse direito de chamar o pastor. E isso é 100% mensagem. Está certo ouvir as fitas, repito. Está certo honrar o profeta, a família do profeta. Filho de profeta não é profetinha. Deus não tem netos, tem filhos e filhas. Que história é essa de oitavo mensageiro? Tem uma oitava era? Tem uma oitava era, eu pergunto. Será que o irmão Branham falhou na missão dele, que tem que ter um oitavo mensageiro agora para dar complemento? Isso é um espírito errado, irmão. E que infelizmente hoje tem internet para pregar essas bobagens e confundir as pessoas. Infelizmente, isso se dissemina através das redes sociais. Parece que eu saí do meu tema, né? Não, está na hora de considerar os caminhos, de considerar o estrago que isso tem feito, dividindo o povo, destruindo as pessoas, estragando. Que chega um ponto que as pessoas não acreditam em mais nada. Outro dia um irmão aí encontrou um abençoado irmão em um determinado lugar e veio falar com ele sobre a igreja, a mensagem, e para sua surpresa, esse irmão disse: olha, nem me fale em mensagem. O irmão me disse que ele respondeu assim: ó, nem me fale em mensagem, não quero nem ouvir falar. É por isso que você está me vendo pregar desse jeito. Para que você também considere o que Deus tem dado aqui. Aleluia!
Moisés teve que considerar os seus caminhos. Já estou concluindo, irmãos. Moisés nasceu e Deus colocou nele um equipamento para ser o libertador. E Moisés tentou fazer isso com seus conhecimentos que ele aprendeu no Egito. E isso produziu o quê? A morte de um egípcio. Moisés fugiu, foi para o deserto. E encontrou uma família lá de um sacerdote, casou com Zípora. E aí um homem que nasceu para ser profeta, libertador, estava lá pastoreando ovelha. Estava lá com um cajado, com uma vara, cuidando de umas ovelhas. Aí o irmão Branham diz aqui na mensagem que ele se encontrou, a Bíblia diz, o irmão Branham menciona aqui, ali na sarça ardente. E ali na sarça Deus lidou com ele. Nós sabemos disso, não é verdade? E aquilo então despertou Moisés para ele considerar, o que está fazendo aí, rapaz? O que está fazendo aí, cuidando de ovelhas, se o teu lugar é ir lá no Egito e tirar o meu povo de lá? Aí diz o irmão Branham, ó Deus, dai-nos mais sarças ardentes. O irmão Branham diz, ó Deus, dai-nos mais sarças ardentes. Porque a sarça ardente fez Moisés cair em si e considerar o seu caminho. Aleluia! Aí o irmão Branham diz aqui, ó, por que o homem não vem a Deus quando está tudo bem? Por que Israel não se voltava para Deus quando estava tudo bem? Eles só voltavam para Deus quando os filisteus oprimiam eles, quando os assírios oprimiam eles, roubavam a comida deles, açoitavam suas moças. Aí Israel se curvava, oh Deus, estamos arrependidos, oh Deus, nos perdoe, e isso e aquilo. O irmão Branham, parece que essa é a tendência do ser humano, tem que estar sempre sendo empurrado. Sendo empurrado para adorar, sendo empurrado para servir a Deus, sendo empurrado para poder se render. Você observa a história da humanidade. Quando é que eu entrei para o quarto e fui orar e chorar? Foi quando meu filho estava doente. Foi quando eu estava desempregado. Aí depois que você tem uma experiência, aí você não espera seu filho ficar doente, você não espera ficar desempregado, você não espera bater o carro, você não espera problemas aparecer para ir orar. Você aprende a orar, você tem prazer em orar, você tem prazer em ler sua Bíblia, você tem prazer em vir na igreja, você não espera as coisas ficar ruins, você não é um filho interesseiro, você não é aquele filho interesseiro, quando quer alguma coisa do pai e da mãe vira carinhoso. Considere os seus caminhos. Porque se Deus nos deu esse assunto hoje, de relembrar isto, é porque precisamos. Amém. Obrigado. Eu passei a semana considerando os meus caminhos. Aleluia. Eu passei a semana, até achei que estava doente. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero dar uma oportunidade para você orar com a sua fronte inclinada, pensar, deixar com você e Deus, nesse momento de reflexão, você pensar, o que você está precisando, qual o próximo passo, o que você precisa fazer, pois sua alma, sua vida é muito preciosa. Deus te ama, meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Deus ama você. Ele ama você. Você teve o privilégio de vir numa igreja como esta e ouvir o que você ouviu. Então fale com Deus. Se você quiser levantar a sua mão, diga algo para Ele. Nosso Deus Todo-Poderoso,
É sempre bem-vindo o momento onde podemos nos assentar e refletir, e pensar, e ver o que está acontecendo, e ver os resultados, e deixar o Espírito Santo vir e lidar conosco em momentos como estes que nós podemos fazer isto. Não é um culto, meu Deus, para pular, saltar, correr dentro da igreja, mas é um momento para nós pensar como está a nossa vida, o que temos feito, e todas essas coisas tão necessárias para melhorar nossos caminhos. Eu oro por mim, eu oro por esta igreja, eu oro para que eles possam receber o que o Espírito Santo tem dado nessa tarde. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Dá a tua graça, Senhor, dá a tua graça para a reflexão, para a meditação em seus caminhos. Que o Senhor possa nos sarar, nos ajudar. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Oh, meu Deus, no seu santo nome. Aleluias. Glória a Deus. Nós ainda vamos orar pela irmã Abigail, que está de aniversário. Irmã Abigail, você quer a oração? Quer vir aqui? Não gerre. Aleluias. Vamos orar pela irmã, pelo aniversário dela. É hoje? Glória a Deus, que bom. Senhor nosso Deus, sim, nós te agradecemos por nossa irmã, por mais um presente que concedeste a ela. Deus, que as tuas bênçãos, que as tuas misericórdias, que a tua, Pai, presença, o teu Espírito esteja com ela, Pai. Que ela possa permanecer olhando para o Calvário, olhando para o bom pastor que és tu, Senhor. Deus, que a tua graça, Senhor, se reflita, Pai. Deus, sua vida, guarda, Pai, que ela seja uma bênção. Deus, guarda sua saúde, Pai, seu coração, mãe, esposa, amiga, irmã, sustenta, Pai. Deus, eu desejo isso, e a igreja deseja felicidades e bênçãos dos céus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua casa, sua vida. Está encerrado. Quarta-feira estaremos aqui de novo, querendo o Senhor. Vá com Deus. Deus te ajude. Sou filho de Deus, sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar, não posso parar. Sou filho de Deus, sou um caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que às vezes é difícil suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Deus
preciso de ti. Dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré, pois sempre vou precisar de ti. Aos teus pés sempre estarei, pois sempre vou precisar de ti. Aos teus pés sempre estarei. Sigo caminhando pelo mundo sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar. Não posso parar. Sou filho de Deus. Sou um caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar, é verdade, ó Pai, o meu erro, mas eu não posso parar. Deus, eu preciso de ti. Dê-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré, pois sempre vou precisar de ti. Aos teus pés sempre estarei. Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. Deus, eu preciso de ti. Que Deus os abençoe.